Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Torcedor palmeirense, o clássico entre Palmeiras e Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil ganhou novos contornos fora das quatro linhas. Em meio à preparação dos dois clubes, movimentações de bastidores estão acontecendo com intensidade, e o alerta está ligado no Allianz Parque. Nos últimos dias voltou à tona uma antiga frase dita por André Sanches, ex-presidente do Corinthians: para ganhar, tem que roubar mesmo. Em recente entrevista, Andrés reafirmou a frase que marcou sua gestão, dizendo que no futebol brasileiro, quem não atua nos bastidores acaba sendo passado para trás. A declaração, em meio a um confronto tão decisivo como esse, gerou incômodo imediato nos bastidores do Palmeiras, que vê na fala um sinal de pressão prévia em torno da arbitragem e da condução da partida, especialmente no jogo de ida, que acontece em Itaquera. Além das declarações públicas, informações de bastidores indicam que dirigentes ligados a André Sanches têm atuado diretamente junto à CBF para evitar o que chamam de erros contra o Corinthians. A ideia seria garantir que o primeiro jogo, marcado para a Neoquímica Arena, tenha uma arbitragem que não interfira negativamente no resultado. Fontes próximas ao ambiente corintiano revelam que essa movimentação não é pontual. Há uma articulação interna dentro do clube para reforçar o discurso de proteção contra supostos erros que, segundo eles, teriam acontecido em outros clássicos recentes. Essa postura vem sendo tratada com atenção pela diretoria palmeirense, que enxerga um movimento estratégico de bastidor para condicionar o ambiente do clássico desde já, utilizando a influência de ex-dirigentes com forte relação na política da CBF. E quando o assunto é bastidor e pressão em torno da arbitragem, o Palmeiras sabe bem o que é ser prejudicado em decisões importantes. E um exemplo recente ainda está muito vivo na memória do torcedor. Na semifinal da Copa do Brasil de 2022 contra o São Paulo, o Verdão foi eliminado em uma das partidas mais controversas daquela edição. O grande escândalo aconteceu no jogo de ida no Morumbi, quando a arbitragem ignorou um pênalti claro em cima de Dudu, e mais grave ainda, envolveu um episódio que gerou indignação geral. As imagens do VAR simplesmente desapareceram em um dos lances mais decisivos da partida. O lance em questão foi a possível penalidade não marcada, que poderia mudar totalmente o rumo do confronto. Na ocasião, a CBF alegou problemas técnicos, uma justificativa que não convenceu nem os analistas de arbitragem mais neutros. No lado alviverde, a diretoria monitora de perto toda essa movimentação. A presidente Leila Pereira, em contato direto com a Federação Paulista e a Confederação Brasileira de Futebol, já deixou claro que o Palmeiras exige uma arbitragem imparcial nos dois jogos e que não aceitará qualquer tipo de influência externa no andamento do clássico. A comissão técnica de Abel Ferreira está sendo informada sobre os bastidores, mas a ordem interna é clara. Foco total na preparação do time e confiança de que as decisões serão tomadas com responsabilidade pelas entidades. Ainda assim, o clube entende que declarações como a de André Sanches, somadas à pressão que parte da direção corintiana tem exercido, merecem vigilância. O Palmeiras avalia que esse tipo de discurso pode servir como uma espécie de escudo preventivo, usado para tensionar a arbitragem antes mesmo do apito inicial. A expectativa dentro do Palmeiras é de que o confronto seja decidido exclusivamente dentro de campo, mas sem ingenuidade em relação ao que acontece fora dele. A cúpula do clube acredita que a disputa será intensa não só tecnicamente, mas também politicamente. A presença de André Sanches nos bastidores do Corinthians ainda é forte, e mesmo sem cargo formal, ele segue sendo uma figura influente nas decisões estratégicas. Ao reforçar a frase polêmica neste momento, Andrés reacende um debate antigo sobre o papel dos bastidores no futebol nacional. Justamente quando o Corinthians tenta usar sua estrutura política para reforçar a atuação da arbitragem a seu favor em um jogo eliminatório contra seu maior rival, o Palmeiras, por sua vez, mantém uma postura institucional, mas não descarta um posicionamento mais duro caso identifique algum tipo de desequilíbrio nos critérios adotados pela comissão de arbitragem. A análise dentro do clube é de que o confronto entre os dois gigantes vai além do gramado e que é preciso atuar com inteligência também fora dele. O Verdão entende que, para garantir a lisura do confronto, é necessário estar atento a toda movimentação e pronto para reagir com firmeza caso alguma interferência prejudicial venha à tona. O recado nos bastidores foi dado.
O Palmeiras quer uma disputa justa e está preparado para agir em todas as frentes para proteger seus interesses esportivos. Próxima notícia. E justamente em meio à decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Palmeiras, uma figura muito conhecida do público resolveu se pronunciar e falar sobre arbitragem, colocando ainda mais fogo nessa disputa que já é histórica. Rafael Claus, árbitro renomado e figura respeitada no futebol brasileiro, admitiu em uma conversa reservada que foi pressionado a apitar com má vontade contra o Palmeiras em uma de suas últimas partidas com o Verdão em campo. Essa confissão, que veio à tona justamente no momento em que os dois gigantes se enfrentam em um duelo decisivo, levanta uma discussão urgente sobre a integridade da arbitragem brasileira e a real independência dos árbitros frente às influências nos bastidores. Segundo fontes próximas a Claus, a pressão sofrida por ele não foi apenas uma sugestão amigável, mas uma imposição clara de figuras poderosas do futebol nacional, que exigiram decisões favoráveis ao adversário do Palmeiras. Apesar do histórico sólido de Claus, conhecido pelo profissionalismo e postura firme dentro das quatro linhas, ele confessou ter se sentido acuado, obrigado a agir contra sua própria ética para atender interesses que extrapolam o esporte. Esse cenário deixa claro que a arbitragem, peça fundamental para a justiça do jogo, está cada vez mais vulnerável a pressões externas que colocam em risco a imparcialidade dos confrontos, principalmente em jogos com tanta carga emocional e importância como esse clássico. Essa revelação traz à tona um debate essencial para o futebol brasileiro. Até que ponto os árbitros realmente possuem autonomia para exercer seu papel com isenção? Pressões políticas, econômicas, midiáticas e de dirigentes são constantes e, como agora parece claro, podem comprometer a integridade das decisões dentro de campo. Se um árbitro experiente e reconhecido internacionalmente como Rafael Claus se sentiu coagido, o que dizer dos profissionais mais jovens ou menos consolidados? Essa ferida antiga, muitas vezes ignorada, ganha força justamente quando o futebol nacional mais precisa de transparência e justiça para manter a credibilidade das competições. Em meio a essa crise, a disputa entre Corinthians e Palmeiras deixa de ser apenas uma batalha tática e física para se transformar em um verdadeiro teste para o sistema que regula o futebol no país. A confiança dos torcedores está abalada, e a suspeita de que decisões possam ser influenciadas nos bastidores não ajuda a tranquilizar quem vive intensamente cada lance desse duelo. A credibilidade do campeonato, o valor do esforço dos jogadores e o orgulho das torcidas dependem agora da resposta que a CBF e as comissões de arbitragem darão a essas denúncias. Será que o futebol brasileiro ainda será decidido na bola, ou as interferências ocultas vão continuar a marcar o ritmo dos jogos? Próxima notícia. Alô palmeirense, o nome de Gabriel Jesus voltou com força total no noticiário esportivo, e a movimentação de bastidores já começou. Com a possibilidade real de saída do Arsenal, dois clubes brasileiros aparecem como interessados diretos, Palmeiras e Flamengo. Apesar do poder financeiro do clube carioca, fontes ligadas à diretoria do Verdão garantem que o Palmeiras está tranquilo e acredita que, caso o jogador decida retornar ao Brasil, a prioridade será o clube que o revelou. Essa confiança se baseia em conversas anteriores com o staff de Gabriel, em declarações públicas feitas por ele nos últimos anos e na relação sólida que o atacante mantém com o clube, mesmo depois de tanto tempo fora do país. Nos bastidores da academia de futebol, o que se diz é que o Palmeiras monitora a situação de Gabriel Jesus com cautela, mas não trabalha com a ideia de disputa aberta com o Flamengo. A postura é manter discrição, evitando qualquer tipo de leilão. Pessoas próximas ao jogador afirmam que caso ele realmente volte ao Brasil, o Palmeiras larga na frente por já ter relação direta com a família, empresários e principalmente pela identificação do atleta com o clube. Além disso, o projeto esportivo do Palmeiras, com chance de disputar o Super Mundial e o ambiente estável no futebol e na diretoria, são pontos bem avaliados pelo staff de Gabriel. O interesse do Flamengo existe e é real, mas a visão no mercado é de que o projeto palmeirense pode oferecer mais protagonismo ao jogador. No Verdão, Gabriel Jesus voltaria como peça-chave de um elenco que tem uma base forte, mas sente falta de um atacante com sua capacidade técnica e perfil decisivo. Internamente, a comissão técnica de Abel Ferreira vê com ótimos olhos a possível chegada do atacante, e o departamento de futebol já tem o cenário mapeado para iniciar conversas formais caso o Arsenal sinalize a liberação do atleta. Outro ponto que pesa a favor do Palmeiras é a boa relação entre a presidente Leila Pereira e os representantes de Gabriel. Há histórico de contatos recentes e nenhum ruído.
A diretoria alviverde entende que não há necessidade de pressa ou exposição pública. O clube prefere manter o planejamento financeiro e esportivo sob controle, esperando o momento certo para agir. A análise no clube é que, mesmo com concorrência, o peso da história entre jogador e instituição tem força suficiente para conduzir a negociação com tranquilidade. Por fim, o Palmeiras mantém sua postura estratégica, mas com otimismo nos bastidores. O clube não vê o Flamengo como ameaça nesse momento e acredita que, em caso de retorno ao futebol brasileiro, Gabriel Jesus dará prioridade ao Verdão. A diretoria entende que o atacante pode ser uma peça determinante para a disputa do Mundial de 2025 e avalia que, com sua chegada, o time se consolidaria como um dos mais fortes do continente. O torcedor palmeirense pode ficar atento, porque o nome de Gabriel Jesus segue firme no radar, e se depender da ligação já existente, o caminho está mais aberto do que parece. Agora é com você, torcedor palmeirense. Se você quer ver Gabriel Jesus de volta vestindo o manto alviverde, acredita que ele deva ir para o Flamengo? Comenta aqui embaixo. A sua voz tem força, e a torcida unida pode mostrar que o lugar dele é no Allianz Parque, ao lado de quem sempre acreditou. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, manda para aquele amigo que duvida da força do Palmeiras. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você sempre vai ficar por dentro dos bastidores mais quentes do Verdão. Avante palestra!